O Médio Oriente, uma terra de civilizações ancestrais, vastos desertos e petróleo abundante. É uma região de imensa importância estratégica. Tem sido uma ponte entre o Oriente e o Ocidente durante séculos. Hoje, o Médio Oriente é sinônimo de conflito e instabilidade, mas entender o seu presente exige um olhar sobre o seu passado. Durante milênios, impérios ascenderam e caíram nesta região. Testemunhou o nascimento de grandes religiões. Esteve no centro das rotas comerciais globais. Esta história turbulenta moldou o seu presente. Para entender os conflitos do Médio Oriente, devemos primeiro mergulhar no seu passado. Durante séculos, o Império Otomano governou grande parte do Médio Oriente. Este vasto império trouxe relativa estabilidade à região. Conectou diversas culturas e religiões sob o seu domínio. No entanto, no final do século XIX, o Império Otomano estava em declínio. A Primeira Guerra Mundial provou ser o capítulo final do Império. O colapso do Império Otomano teve um impacto sísmico na região. Criou um vácuo de poder que continua a ter repercussões hoje. As sementes de muitos conflitos modernos foram semeadas nas cinzas do Império Otomano. À medida que o Império Otomano se desintegrava, as potências europeias já estavam a dividir a região. Em 1916, foi fechado um acordo secreto entre a Grã-Bretanha e a França, o Acordo Sykes-Picot. Este acordo dividiu o Médio Oriente em esferas de influência. O acordo ignorou os grupos étnicos e religiosos existentes. Esta divisão arbitrária semeou as sementes de futuros conflitos. Alimentou o ressentimento contra as potências ocidentais. O legado de Sykes-Picot continua a lançar uma longa sombra sobre a região. O pós-Segunda Guerra Mundial testemunhou outro momento crucial, a criação de Israel em 1948. O movimento sionista, que defendia um Estado judaico na sua pátria histórica, ganhou impulso após o Holocausto. No entanto, a criação de Israel teve um custo. A deslocação de palestinos da sua terra criou um conflito profundamente enraizado. O conflito árabe-israelita tornou-se central para a instabilidade do Médio Oriente. Múltiplas guerras eclodiram entre Israel e os seus vizinhos árabes. Encontrar uma paz duradoura continua a ser um dos maiores desafios da região. Secção 5 Dias de Guerra, Anos de Inquietação, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. Duas guerras em particular destacam a volatilidade do conflito árabe-israelita, a Guerra dos 6 Dias em 1967, que foi um conflito relâmpago de apenas 6 dias, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que começou com um ataque surpresa durante um dos dias mais sagrados do calendário judaico. Na Guerra dos 6 Dias, Israel alcançou uma vitória rápida, conquistando território significativo, incluindo a Cisjordânia, Gaza e as colinas de Golã. A guerra teve um impacto profundo na paisagem geopolítica da região, mudando as fronteiras e as dinâmicas de poder. A Guerra do Yom Kippur, um ataque surpresa a Israel, aprofundou ainda mais a desconfiança e a animosidade entre as nações envolvidas. Essas guerras tiveram consequências duradouras, afetando gerações e moldando a política da região. Elas levaram à ocupação contínua dos territórios palestinos e alimentaram novos conflitos, perpetuando um ciclo de violência e instabilidade. Secção 6. Apanhados no fogo cruzado. A Guerra Fria e o Médio Oriente. O Médio Oriente tornou-se um campo de batalha para as rivalidades da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética procuraram expandir sua influência na região. Isso muitas vezes significava apoiar lados diferentes em conflitos regionais. A Guerra Fria alimentou guerras por procuração e instabilidade. Exacerbou as tensões existentes. O legado das intervenções da Guerra Fria continua a influenciar a política da região. A competição pela hegemonia regional continua hoje, com novos jogadores emergindo. Secção 7. Petróleo e poder.
A questão energética. O Médio Oriente está situado sobre as maiores reservas de petróleo do mundo. Isso tornou a região um ponto focal da política energética global. O controle do petróleo trouxe imensa riqueza para alguns. No entanto, também alimentou a corrupção e o conflito. A busca pela segurança energética levou a intervenções e alianças. A riqueza do petróleo tem sido usada para financiar conflitos e terrorismo. A dependência global do petróleo do Médio Oriente tem ramificações geopolíticas significativas. A transição para fontes de energia renováveis pode remodelar o futuro da região. Seção 8. Um grito por mudança. A Primavera Árabe e suas consequências. Em 2011, uma onda de protestos conhecida como Primavera Árabe varreu o Médio Oriente e o norte da África. Impulsionadas pelas redes sociais e pelo desejo de mudança, as pessoas exigiam democracia e o fim da corrupção. A Primavera Árabe derrubou ditadores na Tunísia, Egito e Líbia. No entanto, a esperança da Primavera Árabe logo deu lugar a uma nova turbulência. Em alguns países, as revoltas se transformaram em guerra civil. Em outros, regimes autoritários aumentaram o controle sobre o poder. O legado da Primavera Árabe permanece complexo e contestado. Seção 9. A agonia da Síria, o impacto global de uma guerra civil. A Guerra Civil Síria, que começou em 2011, é um dos conflitos mais devastadores do século XXI. Este conflito não só devastou o país, mas também teve repercussões globais. O que começou como protestos pacíficos contra o regime de Assad se transformou em uma brutal guerra civil. A violência escalou rapidamente, envolvendo várias facções e grupos armados. O conflito atraiu potências regionais e globais, transformando a Síria em um campo de batalha por procuração. Países como Rússia, Estados Unidos, Irã e Turquia se envolveram diretamente. Milhões foram deslocados, buscando refúgio em países vizinhos e além. A crise humanitária resultante é uma das piores da história recente. A guerra alimentou uma crise global de refugiados. Países europeus enfrentaram um influxo massivo de pessoas desesperadas por segurança. O uso de armas químicas e o bombardeio indiscriminado de civis chocaram o mundo. A comunidade internacional condenou veementemente essas atrocidades. O conflito sírio destaca o custo humano devastador da guerra moderna. Crianças, mulheres e homens comuns pagaram o preço mais alto. Seção 10. Irã. Uma ameaça nuclear? O programa nuclear do Irã tem sido uma fonte de preocupação internacional por décadas. O Ocidente suspeita que o Irã esteja buscando desenvolver armas nucleares, uma alegação que Teherã nega. As sanções prejudicaram a economia iraniana. As tensões permanecem altas, com potencial para conflito. A influência regional do Irã é outro ponto de discórdia. Seu apoio a grupos como o Hezbollah no Líbano e seu envolvimento em conflitos regionais alimentaram a instabilidade. Encontrar uma solução pacífica para a questão nuclear iraniana é crucial para a segurança regional e global. Seção 11. Cicatrizes da guerra, custo humano e mudanças geopolíticas. As guerras e conflitos no Médio Oriente tiveram um impacto devastador na região e além. As cidades foram reduzidas a escombros, e a vida cotidiana foi interrompida de maneiras inimagináveis. Milhões foram mortos ou deslocados. As economias foram destruídas, deixando um rastro de pobreza e desespero. As famílias foram separadas e a esperança foi substituída pelo medo. A ascensão de grupos extremistas como o ISIS desestabilizou ainda mais a região e ameaçou a segurança global. A violência e o terror tornaram-se parte do cotidiano. Os conflitos também remodelaram a política global. As alianças foram testadas e novas dinâmicas de poder emergiram. Eles alimentaram uma crise de refugiados, forçando milhões a buscar segurança em terras estrangeiras. Exacerbaram as tensões entre as potências mundiais
criando um ambiente de incerteza e desconfiança, e levantaram questões sobre a responsabilidade da comunidade internacional em intervir em crises humanitárias. A ajuda humanitária tornou-se uma necessidade urgente. O futuro do Médio Oriente permanece incerto. As crianças crescem em meio ao caos, mas há uma esperança de reconstrução. Encontrar paz e estabilidade duradouras exigirá abordar as causas profundas do conflito, como a desigualdade e a injustiça, promover o diálogo e a reconciliação entre diferentes grupos e comunidades, e construir uma ordem regional mais justa e equitativa, onde todos possam prosperar em paz e segurança.